Resolvi gravar esse vídeo, né, até para poder facilitar o entendimento de algumas coisinhas desse assunto novo, que é de geologia e geomorfologia do Brasil. Mas antes de eu iniciar, né, queria deixar um recadinho para vocês, para não desanimarem, tá? Para não desistir ou achar que é ano perdido. Não, você tem que manter o foco. Né? Eu sei que está sendo um período um pouco conturbado, complicado, mas é o momento de você mostrar força, né, planejamento, vontade. Então não dá para desanimar, tá? Eu sei que está sendo muita coisa, muitos exercícios, é mexer em plataforma, vídeos e por aí vai, mas faz parte, galera. Então, não dá para desanimar agora. Vamos seguir juntos, tá? Eu sei que é um vídeo simples, tá? Vocês têm que anotar as dúvidas, tem que anotar, de repente, alguma observação que você queira depois fazer. Pode me procurar no WhatsApp, pode procurar por e-mail, da melhor forma que vocês acharem, pode me procurar, tá? Mas eu preciso que vocês se empenhem, tá? Não pode desanimar, não pode achar que o barco está à deriva. Né? A gente tem que manter um rumo certo, que é rumo à aprovação de vocês, tá? Então, vamos lá. Só mais um detalhe. Estou gravando um vídeo, mas eu quero marcar assim com vocês uma aula ao vivo, que eu acho que é bacana para poder tirar algumas dúvidas e até para a gente poder aprofundar alguns outros detalhes, tá bom? Hoje, vou botar aqui o nosso slide, sobre geologia e geomorfologia do Brasil, tá? E a primeira observação que eu venho trazer aqui para vocês, né, é a nossa estrutura geológica. Lembrar que é uma estrutura muito antiga. Eu estou falando de algumas áreas do território brasileiro que foram formadas lá no pré-cambriano. Eu estou falando de quase 500 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Então, quer dizer, estou falando de uma área muito antiga, onde se formaram lá nossos escudos cristalinos. Tá? Já trazendo o período do Paleozoico, onde se formou aí nossas bacias sedimentares, eu estou falando de um período de 500 a 200 milhões de anos atrás. Então, quer dizer, pensando em estrutura geológica, nossa estrutura é muito antiga. Lembrando, o Brasil, por não ter, né, uma estrutura recente, a gente também não está numa área, né, de choque de placas, choque de placas, a gente está numa área mais central. O Brasil não vai ter dobramentos modernos. Né? O Brasil é uma área de formação epirogênica, tá? Diferente da área de choque, que eu estou falando de uma formação orogênica. Só para a gente dar uma relembrada, eu sei que eu já tabelei isso com vocês, mas é importante para essa aula. Eu trouxe algumas observações aqui da placa que a gente está, né, que é a placa sul-americana. O Brasil ocupa a maior parte dessa placa, porém a gente está numa área distante desse choque. Então, de novo, o Brasil é de formação epirogênica, tá? Eu vou relembrar com vocês o que é essa epirogênese. Lembrando, quando eu falo de orogênese, eu falo de choque, área de choque. O Brasil não está numa área de choque. Eu trouxe aí as duas principais estruturas do nosso território, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Né? Eu expliquei mais acima que a gente não tem dobramento moderno, então a gente vai aprofundar sobre os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Pensando em questões de viés econômicos, tá? É bacana você entender que os escudos cristalinos onde tem a grande presença de minerais metálicos. Aí, por exemplo, nós temos ali o quadrilátero ferrífero, é uma região de grande exploração. Ali é uma área de escudos cristalinos, ali é uma área de grande intensidade de exploração, né? A gente pode trazer até para questões ambientais o que aconteceu em Brumadinho e em Mariana, mas, né, para a gente não aprofundar nisso agora, né, é bacana que você compreenda que ali eu estou falando de uma área de escudos cristalinos. Escudos cristalinos em porcentagem do território brasileiro estaria mais ou menos na casa aí dos seus 36, 34%, tá? Então estou falando aí de um bom pedaço do nosso território. Então, de novo, falou de escudos cristalinos, você tem que lembrar lá dos crátons, você tem que lembrar que essa formação é lá do pré-cambriano, de 2 bilhões de anos atrás. Então, o território brasileiro é um território muito antigo. Agora, falando aí sobre as bacias sedimentares, eu estou falando de uma área, né, óbvio, de acúmulo de sedimentos, eu estou falando de uma área de formação já no período paleozoico, eu estou falando de uma área que tem minérios fósseis, aí o principal de todos é o petróleo. Você fala, poxa, Antônio, mas nosso petróleo é explorado principalmente na área oceânica. Sim, né? Parte do relevo brasileiro não está na área continental, está sim na área oceânica. Eu vou trabalhar mais à frente com vocês sobre a chamada Amazônia Azul, que é uma grande área que está na plataforma continental da gente, tá? Que pega aí um pedaço do oceano, que é utilizada para fins econômicos. Deixa eu passar aqui. Aí esse slide traz um pouco sobre a estrutura geológica, né? Sobre os escudos e as bacias, as principais do nosso território. É interessante que você saiba
né, a localização de alguns, principalmente o nosso, né, que é o escudo atlântico, lembrando que o Rio de Janeiro está numa área, está pensando na UERJ, de escudo cristalino, de formação muito antiga. Eu coloquei como observações para a gente aí, né, de algumas bacias sedimentares no nosso território, que foram formadas no Mesozoico, e algumas já acharam até no Cenozoico, tá, gente? Mas é mais comum, falou de bacias sedimentares, você falar sobre o Paleozoico e o Mesozoico, tá? E falou dos escudos cristalinos, você tem que falar lá do pré-cambriano, então estou falando de formação muito antiga. Né? Você pega, por exemplo, o escudo das Guianas, que tem um ponto mais alto do nosso território, que é o Pico da Neblina, né? Pega ali em Roraima. Estou falando de uma área de 2.900 e poucos metros de altitude, então quer dizer, não é uma área tão alta assim. Né? Para demonstrar o quanto nosso território é antigo e já sofreu muito com a ação, né, do tempo e todos os agentes que a gente já trabalhou, tá? Então, quando falo sobre relevo brasileiro, né, aí cai aquele exemplo que eu trabalhei com vocês sobre a diferença de estrutura e relevo, né? Até comentei o exemplo da parede, né? Qual a estrutura disso? Qual é a forma disso? Aí tu fala, poxa, Antônio, então não tem integração, não tem uma relação? Não, tem sim. Eu vou mostrar para vocês mais à frente porque tem essa integração de estrutura e relevo. Quando a gente fala território brasileiro, nós temos três grandes referências de três grandes geógrafos do estudo do relevo brasileiro, onde cada um contribuiu da sua forma. Tá? Então vamos dizer que é um conhecimento que foi sendo passado à frente. Tá? Falando sobre essas grandes referências, tá, que a gente tem, se vocês precisarem, eu tenho um arquivozinho em PDF, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu posso fornecer a vocês, que aprofunda um pouco mais sobre cada um deles, cada um desses geógrafos, mas que não vem ao caso agora. Bem, o primeiro que eu vou trabalhar com vocês é o Haroldo de Azevedo. Deixa eu colocar aqui. A classificação do Haroldo de Azevedo era principalmente altimétrica. Ele não levou ainda não levou em tanta questão a essa relação direta com a ação do tempo, né, da questão morfoclimática. A interpretação do Haroldo de Azevedo é mais numa uma relação altimétrica, né? Eu até coloquei uma observação para vocês que ele estabeleceu o limite de 200 metros para diferenciar uma forma de outra, né? Onde você vê que o território brasileiro, na divisão dele, na década de 40, tá, gente, que ele estabeleceu isso, é basicamente em planaltos e planícies. Ponto. Né? Eu falo, poxa, Antônio, é um estudo ainda, vamos dizer assim, não tão aprofundado. Não é que é uma questão que não seja aprofundado. Estou falando de um estudo da década de 40. Você não tinha as mesmas ferramentas e técnicas que nós temos hoje. Então, estou falando de um estudo, óbvio, muito importante para o relevo brasileiro, e você compreender como foi formado o relevo brasileiro e como ele é. Então, nós temos que sim, né, ver esse estudo como algo que agrega ao ensino de geografia, que agrega a relação de compreensão do relevo brasileiro e automaticamente da estrutura geológica do nosso país. E a próxima é, né, a segunda classificação, né, do Aziz Absaber. Você repara que já tem, né, outros nomes, outros termos. Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho no Haroldo. Você repara que passei aqui para o Aziz Absaber. Você já tem outros detalhes. Eu já estou falando de estudos da década de 60, 70. E ele já não utiliza o critério altimétrico, ele já está utilizando a questão morfoclimática. Né? Eu não coloquei nos slides, né, todos os exemplos que a gente poderia trazer, até para não ficar tão extenso, porque o slide serve como base só de estudo para vocês, tranquilo? Uh, Quando falo sobre o Aziz Absaber, você vê algumas referências, né, geomorfológicas e como ele traz essa questão de erosão e sedimentação. Eu até expliquei em aula para vocês, a questão da planície e do planalto. A planície é o local que acumula os sedimentos, que acontece a sedimentação, e o planalto seria onde acontece essa relação de erosão. O Aziz Absaber que vai trazer esse aprofundamento, né, de estudo sobre essa diferença entre planícies e planalto. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão morfoclimática do Aziz, a gente pode trabalhar sobre a questão dos mares morros, né, que a gente tem aqui no nosso Rio de Janeiro e um pedaço aí da região sudeste. E quando a gente fala do mar de morros, né, do mares morros, a gente está falando de uma área, né, de meia laranja, de predomínio de Mata Atlântica. Então, olha só, o relevo, né, interagindo, integrando com outros elementos. Né? A Aziz Absaber vai trazer essa relação direta com a gente. Eu estou falando do relevo, né, sendo modificado pela ação do clima e seus agentes.
Agora, aprofundando um pouco mais sobre essa classificação, né, do Aziz Absaber, na Aurora de Azevedo eu foquei mais na palavra altimetria. Já na classificação do Aziz Absaber, assim, fala mais a questão morfoclimática. Eu te dou um exemplo, né, mares de morros, que é o caso aqui do nosso Sudeste, que está numa área de estudos cristalinos, né, a questão da meia laranja. Olha só como é que é um território muito antigo, então eu estou falando, né, da ação climática que agiu sobre essa região, que teve uma relação direta na formação desse relevo. Então, quando a gente fala sobre o Aziz, né, você tem que falar dessa relação direta, né, do quanto o clima pode interferir e agir diretamente na formação desse relevo. Outro exemplo, as falésias do Nordeste, né, como afetou, né, e como modificou aquela área, né, na sua formação. Né. Para quem de repente não está conseguindo recordar esses exemplos, né, de relevo que eu estou dando aqui, é bacana voltar no slide, né, se eu não me engano, do módulo 5, que eu trabalhei com vocês sobre algumas formas de relevo. Eu sei que o foco não foi relevo brasileiro, mas eu trouxe para vocês algumas imagens, então depois dá uma olhadinha lá. Aquela relação, né, do Planalto ser uma área de erosão e a planície ser uma área de sedimentação, às vezes sabe vai trazer isso para a gente, essa classificação que eu comentei com vocês, até a carinha feliz, a carinha triste, para lembrar quem ganha quem perde nessa situação. Então, falou das planícies, é uma área, né, que te acumula de sedimentos. Eu falei dos planaltos, eu estou falando uma área que perde sedimentos. Você pode falar uma relação direta com os agentes, né, e o quanto eles estão interferindo nessas áreas. Então, assim, essa relação principalmente de planalto, que é a questão do que acontece a erosão, planície e sedimentação, tem que associar o Aziz Absaber, tá bom, gente? Então, falou sobre Aziz Absaber, lembra dessa questão morfoclimática e a modificação do relevo. Haroldo de Azevedo lembra dessa questão altimétrica, principalmente dessa diferenciação das planícies e do planalto, tá? Que a classificação dele se resumia a isso. Deixa eu passar aqui. Agora, a nossa terceira classificação, não se assustem, tá? com esses 28 nomes que estão aí, né? O Jurandir Ross, que vai ser um estudo mais da década de 80, 90, algo mais recente, ele vai aprofundar, tá? Ele não, como vocês podem olhar, ele não vai apenas falar sobre a questão morfoclimática, mas ele vai associar a questão morfoclimática à estrutura e a como é esse relevo. Então, na verdade, ele vai fazer uma relação, né, desses três pontos que eu estabeleci aqui para vocês: critério morfoestrutural, morfoclimático e morfoescultural. Então, quando a gente fala sobre Jurandir Ross, eu estou falando de um nível mais complexo, né, de formação do nosso relevo. Você está falando de critérios que ele utilizou para poder facilitar o entendimento do nosso relevo. Então, você tem esses 28 pontos aí. No vídeo, óbvio que não vai dar tempo de falar um a um com vocês. Eu acredito que nem ao longo da semana daria para poder fazer. Mas se ficou alguma dúvida sobre algum tipo que vocês estão visualizando, pode trazer, que eu estou aqui para poder ajudá-los, tá? Então, de novo, falou sobre Haroldo de Azevedo, você está falando de uma relação principalmente altimétrica. Falou sobre Aziz Absaber, você está falando de uma questão principalmente morfoclimática e de como o clima age na formação do relevo. Aí falando algo mais recente, né, Jurandir Ross, você tem que falar sobre os critérios, né, critério morfoestrutural, morfoclimático e morfoescultural, tá bom? Então, eu tinha comentado com vocês no início do vídeo sobre o relevo oceânico brasileiro, né, a nossa plataforma continental. Eu até coloquei para vocês a imagem aí dos limites, né, da nossa plataforma, que eu tenho chamada de Zona Econômica Exclusiva, que é uma área que o Brasil, né, pode explorar, né, os recursos encontrados. Aí depois você tem a região ali do talude, que seria uma profundidade um pouco maior. Depois você tem, né, essa área de crosta oceânica, está chegando aí a área da zona abissal. Mas, então, por que eu estou trabalhando isso com vocês? Quando você fala sobre o relevo oceânico brasileiro, eu estou falando uma área de deposição de sedimentos. Então, falou sedimentos, eu estou falando de recurso energético, principalmente fósseis. E por que eu trouxe esse ponto, né, como importante para a gente? Porque quando fala sobre a região, quando a gente fala sobre a área de relevo oceânico brasileiro, eu estou falando de uma área de deposição de sedimentos, então estou falando de uma área, né, que teve um grande acúmulo ao longo de milhões de anos desses sedimentos e é uma área muito rica em recursos, principalmente, no nosso caso, né, em petróleo. Né? Não é à toa que, quando a gente fala sobre a plataforma continental, eu estou falando de uma área, né, de grande interesse econômico, não só, né, aqui do nosso país, mas internacionalmente.
tá bom? Então, quando a gente fala da plataforma, você vê que ela vai além da crosta continental. Então, é interessante que você compreenda que essa plataforma também faz parte do nosso relevo, que é, no caso, o relevo oceânico brasileiro. E tem aí, né, a chamada Amazônia Azul, que tem aquela zona econômica exclusiva que eu comentei com vocês anteriormente, né, no outro slide, que é uma área, né, que pertence ao nosso território, né, que você vê aí em tamanho, onde eu tenho mais de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, por que se chama Amazônia Azul? Né, por causa do seu tamanho, da sua proporção, tá? Eu estou falando de uma área de grandes riquezas, tá, gente? Não só em relação a recursos, mas também a vida, tranquilo? E depois, né, já que a gente está falando sobre recursos minerais, eu trouxe aqui para vocês um mapinha sobre a localização de alguns recursos. E o bacana é você comparar esses recursos à questão da nossa estrutura geológica. Aí, né, em verdezinho mais claro são as bacias sedimentares, e em amarelinho são os fundos cristalinos. E você consegue localizar, né, esses recursos de acordo com a estrutura. Então, seria bacana depois vocês darem uma olhada com calma nesse mapinha para você, né, fazer uma análise, uma comparação, né, do que você encontra nas áreas de bacias sedimentares e do que você encontra na área de fluidos cristalinos. Né? Por exemplo, você pega o ouro, você pega o cobre, que você vai achar principalmente na área de fluidos cristalinos. Tranquilo? Eu coloquei para a gente aí também um recurso hoje que é uma referência do nosso país, né, que é o nióbio, tem se discutido muito sobre ele. E o Brasil tem uma das maiores reservas, né, do mundo, 90% está aqui. Então, não só, né, o nióbio, mas o Brasil também é um grande exportador de ferro, de níquel, estanho. No caso do ferro, você pega aí o quadrilátero ferrífero, né, você pega também ali a região do Pará, mais ao sul do Pará. Eu até coloquei aqui para a gente alguns exemplos, né, de áreas, né, que são exploradas. Já até coloquei alguns projetos que foram criados com o intuito de aumentar essa exploração. Né. No caso, os projetos que eu coloquei aqui para a gente são principalmente no sul do Pará, tá, que hoje é uma referência na exploração e exportação, né, principalmente para a China. Tá bom, gente? Quando a gente fala sobre esses minérios metálicos, o Brasil, né, tem 36% de escudos cristalinos aqui em estrutura. Então, estou falando de um grande exportador. Então, há um grande interesse internacional em questão de comprar, né, esses recursos. Lembrando que boa parte hoje a gente vende para Estados Unidos, China, União Europeia. Tá? Então, hoje a China é o nosso maior comprador. Pensando numa questão de crescimento industrial, você precisa desses recursos. Tranquilo? Agora, trabalhando um pouco sobre os recursos minerais fósseis, né, que eu comentei com vocês que a gente encontra nas bacias sedimentares, eu coloquei, né, essa imagem, né, que nós temos aí algumas bacias, né, principalmente a bacia de Campos, a bacia de Espírito Santo e essas bacias na região Nordeste, que são grandes referências de exploração de petróleo e gás, que não estão na área continental, mas estão no relevo oceânico, são naquelas zonas econômicas exclusivas que pertencem ao território brasileiro. O Brasil tem autonomia de explorar, né? Lembrando a questão do pré-sal, que pega essa região aí da Bacia de Campos, mais um pedaço aí da região sudeste, já indo na região sul. Então, quer dizer, você compreender a estrutura, você compreender a nossa bacia, você compreender a relação de fluidos cristalinos, bacias sedimentares, então você também está relacionando diretamente com questões econômicas, de exploração de diversos recursos que nós encontramos no nosso território.